7h31, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E estamos recebendo aqui diretor-presidente, proprietário, engenheiro, grande cérebro do Grupo Tectares, o Cid Lauro do Vale Júnior. Bom dia, Cid, tudo bem, querido? Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui mais uma vez e estou à disposição. Olha, nós comentamos aqui na quinta-feira passada sobre esse empreendimento que tem um diferencial muito grande, que vem com uma inovação, né? E eu queria que você recapitulasse para a gente aí o objetivo e como esse investimento pode mudar, inclusive, a maneira das pessoas morarem aqui em Cuiabá. Claro, eu vou voltar, né, no começo aí da história, que nós fizemos esse projeto pensando em duas vertentes. A vertente da área da saúde, daí o nome Cuiabá Medical Center, e a vertente da moradia. E a moradia tem um movimento, né, que acontece no país com o envelhecimento, né, das pessoas e que não tinham uma moradia pensada, projetada para esse público. E eu sou um público, vou fazer 67 e tenho uma vida muito ativa, né? Então, e tem uma galera muito grande que está entrando a partir deste ano até 2030, vai crescer muito essa população. Então nós projetamos um empreendimento residencial voltado a 60 a mais e à família para esse atendimento. E o que nós pensamos? Vamos montar uma torre única, um único empreendimento, são 9 andares de medical center e mais 10 andares de residencial. Então, numa torre única, eu tenho os dois conceitos. Isso é muito diferente e traz para a sociedade uma visão de vida diferente. É essa que é a nossa ideia. Nós reunimos a parte da saúde, a parte da socialização e a parte da segurança de estar vivendo num ambiente único. Então, rapidamente, eu vou falar hoje um pouco do medical e vou falar do residencial voltado a 60 a mais, como eu tinha comentado. O medical é um conjunto que tem a parte de laboratório e de imagem e laboratório clínico, um centro cirúrgico dia para pequenas operações, entra de manhã, sai no final do dia, e consultórios com as diversas especialidades. Então, aqui em Cuiabá, nós estamos conversando com vários grupos de especialistas médicos, ortopedia, vou dar alguns exemplos, ortopedia, oncologia, pediatria, oftalmologia, cardiologia, diversas especialidades. E a nossa ideia é montar um empreendimento onde todas as especialidades se integram e o paciente tem a vida resolvida num único ambiente. Num ambiente que está projetado, pensado para atendê-lo. Então, desde a parte de elevadores, a parte por conta da facilidade, né, praticidade, a parte dos laboratórios, né, que ele vai resolver, e as diversas especialidades. Até fisioterapia, psicologia, digamos, toda a cadeia, desde que começa o pré-natal, vamos falar assim, até a geriatria. Então, nós vamos num único lugar, com toda a infraestrutura montada para atender o médico e o paciente. E na parte do residencial, ou seja, a parte da saúde, né, num dos nossos pilares, nós vamos atender plenamente. E mais, a gente pensa na deshospitalização. Depois da pandemia, essa integração das pessoas, hoje a gente ouve falar muito em inteligência artificial e tal,
Mas a inteligência artificial por si só, ela é uma ferramenta. Ela não é o fim, né? O nosso contato humano nunca vai deixar de existir. Então eu tenho um prédio preparado que tem toda a infraestrutura, novamente, e eu tenho o contato humano das diversas especialidades. Então eu vou eu tenho um problema ortopédico, mas eu preciso olhar a minha parte cardíaca, eu já estou dentro do prédio e já soluciono. E quando eu vou para a área da residência, pensando no 60 a mais, a parte da saúde já está bastante resolvida porque eu vou ter um acompanhamento. E a parte de infraestrutura de moradia, eu já tenho um apartamento pensado para os 60 a mais e família. Por que eu falo desse grupo? Porque eu tenho diversos itens de lazer. A parte de lazer são mais de 35 itens de lazer, desde espaço do vinho, espaço família, onde eu tenho um espaço reservado para fazer um evento. Por exemplo, estamos na época da Copa, tivemos o jogo, eu não preciso estar com todo o pessoal, minha família, no meu apartamento. Eu tenho um espaço para receber, fazer aquele churrasco, tomar aqueles drinks e tal. Falando em tomar um drink, eu tenho o espaço do vinho, eu tenho o espaço leitura, eu tenho uma academia toda preparada, pensada para a atividade física, que hoje é fundamental e a gente tem visto cada vez mais. Hoje o próprio jovem não vai mais na boate, mas vai no fitness, né? Mudou a concepção hoje, isso é muito interessante e a gente está vendo esse movimento, até a parte de uma festa que eu posso dar no final de semana, para uma festa de aniversário, no salão de festa, tem um espaço gourmet, tem a parte de jogos, né? Hoje nós vamos colocar um equipamento de última geração para o jovem jogar e aí se sociabilizar, integrar. É essa a nossa ideia, não é... Área de lazer, muitos prédios têm. O pensamento para integrar, para ter um público, e aí a gente coloca mais um item, que é a prestação de serviço. Então, por exemplo, nós vamos ter o personal trainer que vai usar a piscina, que é uma piscina aquecida, para atividade física. Nós temos a academia e vamos desenvolver, estamos na época da festa junina, vamos desenvolver com essa galera a festa junina para integrar o pessoal. Então a nossa ideia é usar os recursos que nós desenvolvemos, que foi pensado, que foi planejado, para o uso da integração das pessoas. Então eu tenho atendimento à área da saúde, eu tenho a socialização, a integração e eu tenho a parte de segurança, que o prédio tem toda uma segurança, todo um pensamento. Comentando dos apartamentos, o apartamento ele já vem nos apartamentos de 2 dormitórios com a parte de acessibilidade toda pensada. O apartamento ele tem toda uma integração de câmeras, as persianas, as janelas são automatizadas, usamos janela termoacústica no empreendimento. Isso faz uma diferença muito grande, tanto no bolso, porque vai ter uma diminuição do ar-condicionado, gasto de energia elétrica, e vai ter uma praticidade muito grande, porque a gente chega a diminuir de 5 a 8 até 10 graus de diferença do externo para o interno. Então isso é um conforto sem nenhum aparelho. Isso é um conforto. Então nós estamos agregando valores, vários valores ao prédio. O piso ele é totalmente sem degraus, é antiderrapante. Eu sempre comento que eu viajo muito, eu vou nos hotéis e eu fico me equilibrando para tomar banho. Porque o piso é muito liso, usa um piso que não é compatível, né? E não tem uma barra para a gente
segurar é bem quedas complicado. no banheiro são... E as quedas, exatamente. Então, as quedas, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos muito com a preventiva. E, na verdade, até um conceito que é preditivo. Eu vou dar o exemplo de uma lâmpada, né? Você sabe que uma lâmpada tem 2.000 horas de funcionamento. Então, eu não vou esperar as 2.000 horas para ela terminar. Hoje em dia, até dando um exemplo, né? O que nós vamos fazer? Vamos trocar antes. Hoje em dia, a gente fala assim, eu compro um eletrodoméstico, ele demora 3 anos lá no catálogo do manual, né? No manual. Aí 3 anos acabou, você vai comprar outro, porque ele foi projetado para isso. E a gente trabalha dessa forma também, com esse tipo de conceituação. Eu não espero eu ter o problema, eu vou me antecipar a ele. E é esse que é o conceito do prédio, se a gente expandir mais. Eu não preciso, o hospital, ele está numa emergência. O que eu quero? Não chegar no hospital. Essa é a ideia. E a ideia do médico de confiança, do médico da família, que antigamente existia e a gente está retomando isso. E eu tenho conversado com muitos médicos e tem esse conceito. Eles mesmos me falam, puxa, eu queria ter um espaço, eu queria ter um ambiente, e nós estamos agregando esse espaço e esses valores. E tudo mais, só complementando, nós fizemos um trabalho de viabilidade do empreendimento com o Sírio-Libanês. Temos um arquiteto, projetista, que é professor do Einstein. E então a gente tem uma preocupação com a qualidade do que nós estamos entregando. É um diferencial? Mas todo mundo fala de qualidade. Qualidade todo mundo fala, implantar é difícil, implantar os processos, os fluxos, para chegar e ter um resultado final. E só complementando, a nossa ideia é continuarmos no empreendimento após a entrega. É um diferencial da incorporadora. Por quê? Nós queremos garantir, no mínimo 1 ano, né, estando lá como subsíndico, garantir o funcionamento. Todo o trabalho que a gente tem entregue aos médicos e aos moradores. Olha, as pessoas que estão no nosso YouTube estão tendo uma noção breve aí de como é o empreendimento com as imagens que estão sendo mostradas. Aqui a gente acompanha empreendimentos a vida toda. O que a gente vê é a valorização de alguns imóveis quando eles têm proximidade com outras coisas. Por exemplo, eu tenho que fazer um prédio aqui na frente do Mercado X. Né? Sim. Então, ele já agrega valor aquilo porque você tem aquilo próximo. Ou na região onde tem muita natureza, ou na região que tem ali hospitais, etc. E tal. E o que a gente está vendo nesse empreendimento de vocês é a junção nesses dois cuidados com a saúde das pessoas, já aproveitando, inclusive, da longevidade que o brasileiro está conseguindo alcançar, né? E viver mais tempo significa viver com mais saúde, né? Não simplesmente você tem que ter a saúde, né? Exatamente, você tem que ter a saúde para viver, né? De nada adianta você durar 10 anos numa cama, não resolve a sua vida. É diferente. Então você ter tudo isso dentro, sem nenhum detalhe a ser deixado de lado. Quando eu digo isso, por exemplo, a impressão que se dá é que a pessoa vai morar num shopping de saúde, mas sem descuidar de ter uma casa de verdade, de ter um apartamento com todas as funcionalidades, com todas as modernidades, né, e de projetos que têm uma moradia. Então, as duas coisas pensadas, mas não para funcionarem somente juntas. Quem quiser ir morar lá só por conta da qualidade do empreendimento de moradia, pode tranquilamente, sem problema nenhum. Por isso que a gente fala que é da família, né? Então, e até uma condição, até assim, o médico pode comprar um residencial e aí ele vai ter um home office, né? Ele vai morar em cima, né? E descer e fazer as atividades dele. Eu morei num home office durante mais de 5 anos. Muito bacana, é muito tranquilo. Então eu sei como que é essa facilidade, essa qualidade de vida, né? 7h46, quero agradecer aqui ao Cid Lauro do Vale Júnior. Parece que eles juntaram todos os nomes dos grandes narradores, né? Cid Moreira, Luciano do Vale. É um nome bem diferente, né? É um nome bem diferente. Cid, que é proprietário lá do Grupo Tectares, muito obrigado, tá? Muito obrigado, um bom dia.
7h46, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Energisa apresenta Michel Tem Luz. Fala, turma! Chegando, hein? Cheio de energia para iluminar as suas dúvidas. E hoje, com uma pergunta da dona Ana. Teló, o que tem dentro do preço da conta de luz? Ana, a conta é dividida em 3 partes. Uma é para quem gera energia e transmite até a sua região. Outra para os impostos e taxas definidos pelo governo. E um pedacinho fica para a Energisa levar a energia até você com segurança e qualidade. Saiba mais nos canais da Energisa. Vida de empreendedor é assim. Tem dias que a gente vive para empreender. E tudo dá certo. O cliente vem, o faturamento aumenta, o lucro aparece. Mas tem dias que a gente empreende para viver. Opa, valeu! E a rotina não para. Tem muita coisa para fazer, mas também oportunidade para aprender, melhorar e evoluir. Seja qual for o seu momento, o Sebrae está pronto para ajudar. Com ideias para seguir inovando. Cursos presenciais e online. Consultorias para impulsionar o seu negócio e muitas outras soluções. Tudo isso com atendimento em todos os municípios de Mato Grosso. E você, já falou com o Sebrae hoje? Sebrae, para você que vive para empreender. E empreende para viver. Torcida campeã Martinello, vem aproveitar essa goleada de preços baixos. Refrigerador Midea Side by Side 442 litros em 15 vezes de R$343. Smartphone Jove Y29 com 256 GB em 15 vezes de R$91,40. E mais da Martinello toda a linha de televisores em 12 vezes sem juros. Smart TV Philips LED 4K de 55 polegadas em 12 vezes sem juros de R$216,58.